Neste vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: os jovens crentes devem casar? O apóstolo declara um princípio geral em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e 2. Bom é que o homem não toque em mulher. A palavra aqui, bom, indica que é conveniente ou vantajoso. O significado da palavra tocar é coabitar com, conforme expressão encontrada em Provérbios capítulo 6, versículo 29. Mas em vista do baixo estado moral de sua sociedade, onde a imoralidade era praticada de forma comum entre as pessoas, para evitar este pecado, Paulo continua com a seguinte declaração: que cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. Paulo estava perfeitamente ciente dos padrões morais predominantes em Corinto. Ele estava igualmente ciente da verdadeira tentação à fornicação e das prováveis práticas dos crentes antes de sua conversão, sabendo que os relacionamentos pré-matrimoniais eram prevalentes entre os pagãos e mais ainda em Corinto. Também em nossa própria sociedade, a geração mais jovem considera os relacionamentos pré-matrimoniais a norma. O apóstolo enfatiza que tais pecados sexuais não devem ser cometidos pelos crentes, e porque a fornicação apresenta tentações muito reais, ele dá a instrução: cada um tem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, o solteiro, portanto, deve constituir o casamento. Sem citar Gênesis capítulo 2, 24, Paulo, claramente tem em mente o que Deus propôs desde o princípio: um homem e uma mulher exclusivos um do outro. Às vezes, a prática dos patriarcas e reis das Escrituras do Antigo Testamento é referida como base para ter mais de uma esposa. Precisamos manter diante de nós que, no princípio, Deus tinha o poder de fazer mais de uma mulher para Adão, mas esse não era o seu propósito. Sua intenção era uma mulher, era um homem e uma mulher. Paulo, em Efésios capítulo 5, explica o propósito de Deus. O relacionamento entre marido e mulher reflete a união mística de Cristo e a Igreja. Pois neste capítulo 5, Paulo trata desta união de Cristo e a Igreja, como a Igreja sendo a sua noiva, esposa, e Cristo sendo o marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3, 4 e 5 podem ser considerados como um parênteses, em que ele dá instruções aos já casados. A palavra que encontramos aí nesses versículos, dar, no versículo 3 principalmente, significa cumprir uma obrigação. Considerando que a palavra benevolência deve ser omitida por não constar nos originais. Vamos ler este versículo para que você entenda o que eu acabei de dizer. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se prive um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Paulo está dando instruções aos já casados com relação às dívidas conjugais. O marido tem a obrigação de dar à sua esposa seus direitos conjugais e, da mesma maneira, a esposa ao marido. Como herdeiros da graça da vida, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, o objetivo de cada um não é a autogratificação, mas na abnegação, tendo um cuidado mútuo um pelo outro. O dever de cada um será cumprido, tendo em mente que nem a esposa nem o marido têm controle de seu próprio corpo. A mulher que casa
abre mão do pleno direito sobre o seu próprio corpo, e assim é válido também para o homem. Em vista disto, o apóstolo exorta o casado no versículo, ou melhor dizendo, exorta o casal no versículo 5, a não fraudar, isto é, recusar ou privar ao outro na questão de seus direitos conjugais, a menos que seja por tempo limitado em comum acordo, a fim de se dedicarem com maior concentração ao exercício de oração diante de Deus. Então eles devem se unir novamente, ou voltar novamente a este relacionamento. Paulo conhecia o perigo muito real a que estariam expostos e não ignorava os artifícios do diabo que, se possível, usaria a ocasião para tentar um ao outro a fazer o mal e pecar contra Deus por falta de autocontrole. Alguns entenderam que as palavras de Paulo no versículo 6 significam que ele estava falando fora da inspiração de Deus. E digo isto como concessão e não como mandamento. Mas não é assim, pois o apóstolo deixa bem claro que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A palavra que temos aí, isto, no versículo 6, remete ao que Paulo disse no versículo 2. Isto é confirmado pela palavra porque, que está no versículo 7. O apóstolo não está apenas dando sua opinião como um particular, ele está escrevendo na consciência de sua autoridade apostólica e sob a inspiração do Espírito Santo. Ele faz referência ao seu próprio estado de solteiro no versículo 7, desejando que todos possam ter o poder de autocontrole, para que, ao permanecerem assim, não caiam na tentação da fornicação. Paulo, então, qualifica esse desejo pessoal, não querendo impor seu estado aos outros, reconhecendo que cada um tem seu próprio dom da graça concedido a ele por Deus. É simplesmente isso que Paulo está querendo dizer e, portanto, não é necessário nenhuma confusão, nada. Evidentemente, em relação ao serviço de Deus, seria uma vantagem em algumas circunstâncias permanecer solteiro. Os cristãos mais jovens seriam sábios em buscar a mente de Deus para eles em relação ao seu serviço, antes de decidir questão, devo me casar ou permanecer solteiro? Permanecer solteiro de forma alguma torna o cristão mais santo ou espiritualmente superior aos cristãos que se casam, mas em relação a servir a Deus pode ser mais conveniente em alguns casos. No versículo 8 deste capítulo, Paulo, ou seja, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo tem uma palavra para as viúvas. O apóstolo considera a viúva junto com os solteiros e reitera, dizendo, é bom para eles permanecerem solteiros, se puderem, como ele era. Mas se houver falta de autocontrole, se não puderem conter ou se conter, em vez de arder de paixão ou ser torturado pelo desejo insatisfeito, seria melhor ir em frente e casar. Nos versículos 25 a 40, aí ainda de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo acrescenta detalhes em seu conselho para os solteiros e as viúvas. Paulo agora retorna à pergunta que ele estava respondendo no versículo 8, para dar uma explicação mais completa como alguém que obteve misericórdia do Senhor para ser fiel. Os versículos 26 e 27 diz o seguinte: Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. A expressão que nós temos aqui, penso, do apóstolo, no versículo 26, não indica alguma dúvida sobre o que ele deve fazer, dizer ou dizer.
ele tem perfeita confiança na solidez do princípio a ser anunciado, ou seja, o que ele vai dizer, ele tem plena clareza, plena certeza, argumentação. Nos versículos 26 a 28, ele dá conselhos tendo em vista as angústias presentes. Evidentemente, houve circunstâncias que tiveram uma influência perceptível sobre o que ele está dizendo. Possivelmente, pressões estavam sendo sentidas. Portanto, é bom que o homem seja como é, ou seja, não mudar sua condição de solteiro. Isso está claro no versículo 27 deste capítulo. Mas, se o casamento é realizado, nenhum pecado é cometido. Paulo não está pensando em fazer algo errado, mas o que é conveniente. Muitas vezes experimentam-se provações e dificuldades nas responsabilidades da vida de casado, mas ele as pouparia, o que significa que não pressionaria para que permanecessem solteiros. Paulo está advertindo que vida de casado tem certas pressões, certas dificuldades que o solteiro não enfrentaria. Nos versículos 29 e 30 deste capítulo, ele fala sobre a necessidade de remir o tempo. Paulo declara que o tempo em que sua vida e circunstâncias foram ordenadas eram pouco em quantidade, e tudo o que restou de sua vida futura aqui não deveria ser governada por relacionamentos, circunstâncias ou posses. As relações matrimoniais, as circunstâncias que causam alegria ou tristeza, a moda do mundo, são todas transitórias e passageiras. O marido deve lembrar que nas responsabilidades e relacionamentos da vida conjugal, seu relacionamento com o Senhor era maior e mais permanente. Aqueles que desejam possuir bens, a palavra aqui possuir tem o significado de reter, fixar o coração, deve considerar a natureza transitória de tais coisas. Eles não devem ser absorvidos por eles, mas, ao possuí-los, mantenha tudo em confiança, na consciência de sua mordomia diante de Deus. A frase também que temos aqui, não abusar, significa não usar ao máximo ou não exagerar, como se fosse o grande objetivo da vida. E a razão que o apóstolo dá é a moda ou a forma externa de um mundo. Esta forma externa, esta moda, isto que enche os olhos da maioria das pessoas, ele diz, o mundo passa. É um mundo que passa. Ele, portanto, os encorajaria a viver sem se preocupar ou ficar ansiosos. E então, delineia ou mostra o caminho, as diferenças entre os solteiros e os casados. O homem que permanece solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor, em como há de agradar ao Senhor. As coisas e o prazer do Senhor o ocupam, sem as distrações de uma esposa que também pode limitar seu serviço ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do marido. Mas a que é casada cuida das coisas. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. O apóstolo não sugere que o homem casado tenha a mentalidade mundana, mas ao agradar a esposa, ele se envolve em assuntos mundanos. Nos versículos 34 e 35, Paulo diz também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do marido, de como agradar o marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. E vemos que o mesmo princípio é aplicado por Paulo à esposa e uma virgem. Ele diz assim, a mulher solteira
cuida das coisas do Senhor, para que seja tanto santa no corpo como no espírito. Ou seja, sua consagração ao Senhor não tem as distrações de uma esposa, pois a que é casada cuida das coisas do mundo, como ela pode agradar o seu marido, com o objetivo de agradar o seu marido. O apóstolo, ao fazer essas observações, tem em vista o lucro do crente, o lucro espiritual do crente. Não havia intenção de lançar uma armadilha, como um homem lançaria um laço sobre um cavalo para pegar o animal. Os melhores interesses dos santos estavam diante dele, em tocar as coisas que estavam se tornando com o fim último de que os solteiros ou os casados eles possam atender ao Senhor sem distração. É muito interessante isto que Paulo destaca nesses versículos, pois ele está dando bons conselhos tanto para os que são solteiros, tanto o irmão como a irmã, como também aos casados, tanto o irmão como a irmã, como também quando há um relacionamento misto, onde um foi salvo, o outro não. Nos versículos 36 a 38, Paulo fala da importância de ter firmeza de coração. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, se case. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casar com a sua virgem faz bem. Quem não casa faz melhor. Esses versículos têm sido objeto de uma variedade de explicações. Alguns o consideram um pai e sua filha solteira. A palavra virgem pode ser aplicada a um homem ou a uma mulher. O contexto geralmente decidirá a qual se refere. A palavra que encontramos aqui, ela, encontrada no versículo 36 e duas vezes no versículo 38, está em itálico em muitas versões das Bíblias, indicando a sua ausência no texto grego. Portanto, ela não faz parte. Para ler esse versículo correto, nós tínhamos que ler sem ter essa palavra. Paulo tem se preocupado com o assunto do homem e da mulher casados ou viúvos, o que pode sugerir que é assim o tempo todo que ele está decorrendo durante este capítulo, durante este capítulo. Apresentar o Pai aqui, nesses versículos que eu acabei de citar, significa que o apóstolo está se dirigindo a outra questão levantada pelos coríntios. Vendo que a palavra virgem no original também pode ser traduzida como virgindade, a interpretação que parece mais de acordo com o assunto do capítulo é que Paulo continua sua instrução ao homem solteiro, não aquele que é pai com uma filha em idade de casar ou uma filha virgem. A frase, se ela passar da flor da idade, não se refere à filha. Consulte algumas versões bíblicas para entender melhor este versículo. E a tradução de João Nelson Darby, onde a frase é traduzida assim, desta maneira: se ele estiver além, é assim que João Darby traduz este versículo. Se ela passar da flor da idade, João Nelson Darby traduz: se ele estiver além. A lógica de Paulo é que, se alguém pensa que se comporta de maneira imprópria com sua virgindade, tendo atingido o pleno vigor da idade, faça o que quiser, case-se, pois ao fazer isso, ele não está pecando ao casar. Isso está no versículo 36. Quem permanece firme, mas tem poder sobre a sua própria vontade e julga isto em seu coração para manter a sua própria virgindade, ele faz bem. Versículo 37, essa é uma tradução de João Nelson Darby. O apóstolo, no versículo 38, resume o assunto. Casar não é pecado. O homem faz bem, mas o solteiro faz melhor. E os versículos 39 e 40, Paulo conclui com as viúvas e o novo casamento delas. Paulo, ao concluir o capítulo, faz uma clara declaração. De fato,
em vista do propósito criador de Deus. Uma esposa está ligada por todo o tempo ao seu marido enquanto este viver. Versículo 39. Mas se o marido adormecer, ou seja, morrer, ela está livre para se casar com quem ela quiser, confirmando que o vínculo matrimonial, embora transitório, só pode ser quebrado com a morte do parceiro. Em seguida, o apóstolo apresenta um princípio importante. Ao se casar novamente, a viúva não é livre para se casar por sua própria escolha, sem consultar o Senhor. Como acontece com todos os que pensam em se casar, a viúva deve discernir a vontade do Senhor em sua escolha de seu parceiro. Este é o sentido. Casar, ela pode casar contanto que seja no Senhor. Não significa que simplesmente o outro sendo salvo, ela pode casar com qualquer um, mas sim que ela espere no Senhor para ver qual é a pessoa indicada para ela. Somente no Senhor não quer dizer que ela deve casar somente com um outro crente. Mesmo que isto seja verdade, a expressão somente no Senhor expressa a autoridade do Senhor na questão dos relacionamentos terrenos. Mas ela é mais feliz se assim permanecer segundo o meu julgamento, e Paulo estava pensando se ela permanecer solteira, esta viúva com uma certa idade. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo dá mais informações úteis sobre as viúvas mais velhas e mais novas. E é interessante, e vou concluir com esses versículos, a diferença de Paulo sobre o conselho para as viúvas mais velhas e mais novas. Ele diz assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, portanto é uma viúva mais velha, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquelas que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra, mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas andam se tornando fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Essas palavras do apóstolo Paulo estão em 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 3 ao 16.